Hoje teremos aqui Marcos Fenício. Marcos Fenício é um antigo aluno nosso aqui da casa e traremos o Marcos para uma conversa muito interessante, como ele se tornou um empresário, um empreendedor. Marcos, bem-vindo. Tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de contar um pouco da minha história aqui. Ótimo, vamos lá. Então, olha só, você viu que o início aqui dessa conversa promete, né? Aqui eu disse que você ia contar um pouco para a gente da tua trajetória, como é que você se tornou um empresário e um empreendedor, né? Então, talvez comece contando um pouquinho como é que surgiu em você, né, esse algo aí que te fez empreender, que te fez se tornar um empresário. Vamos lá. Vamos lá, meu nome, como você vê aí, é Marcos Fenício. Eu já tenho Fenício no nome, né? Então eu sou comerciante já na veia, sou filho de comerciante, meu pai também é comerciante há muito tempo. E a minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, mas na adolescência eu sempre gostei de comprar e vender coisas, né? E fazer coisas e vender, de negócio. E me formei em agronomia e fui trabalhar como agrônomo. Não é fácil a vida de agrônomo. Em algum momento da vida eu falei, rapaz, preciso ganhar dinheiro. Houve uma mudança aí que eu falei, preciso ganhar dinheiro, porque só em fazenda não estava dando certo. Fiz essa solicitação para o universo, né? E deixei aberto isso aí. E nessa época eu era bastante alternativo, não comia carne, há 30 anos atrás. E fui para Machu Picchu, né? Porque o alternativo de verdade, ele tinha que ir para Machu Picchu naquela época, que era a meca dos alternativos. E minha mãe fez 6 quilos de granola para eu levar. 6 quilos de granola, eu só falei, minha mãe, só vou levar granola e tal. Deixei com uns amigos. E quando eu voltei, meus amigos estavam todo mundo enlouquecido. Rapaz, que granola deliciosa, o que é isso? Que dia tem mais? E eu falei, pô, minha mãe demora de fazer essa granola e tal, demora de fazer. E houve uma insistência muito grande dos colegas, até que um falou assim, pô, então faz para vender. E aí acendeu aquela luzinha do desenho animado do dinheiro, e aí eu comecei a fazer. Fiz na garagem de casa. Na época, peguei R$ 40 emprestado de minha mãe para fazer. Eu tinha 30 anos de idade, César. Quando é que foi isso? Foi em 96, 86, 96, 96. Tá bom. E comecei a fazer e aí não parei mais. Tudo que eu fazia vendia. E em um certo momento entrou açaí na Malhação, no Rio de Janeiro, né? Açaí com granola na Rede Globo. E aí granola deixou de ser um produto de alternativo para entrar na classe média indicado por nutricionista. Então, nesse momento, eu estava no lugar certo, na hora certa, já com uma pequena empresa montada e já com alguns clientes. E aí o negócio cresceu muito. Isso é o começo do empreendedor, né? Que você faz um MVP, né? Que hoje é o MVP, mas você faz um pacotinho muito simples, começa a vender e aí vai melhorando. Então, esse foi o início do empreendedor, que eu fui vendendo em todos os lugares e buscando todos os lugares. A partir daí, desse momento, desse crescimento, eu comecei a estudar, busquei MBA na Getúlio Vargas, depois fui para Dom Cabral, depois fiz PGA da Dom Cabral, depois eu fiz o IES, né? Foi onde eu conheci. É um AMP, não é isso? Nosso aqui. Um MP, né? No IES. E aí o MP eu consagro que é quando eu viro um empresário, né? Porque já é um nível mais alto, já é um nível de orientação, de ensino, onde você avalia, você pega as empresas e você faz análise das empresas, tanto no mercado, como na finanças, econômico e financeiro. Isso me trouxe uma bagagem muito boa de conhecimento e para minha empresa foi muito bom isso, sabe? De trazer, de conhecer os números e já olhar estrategicamente, já analisar a empresa com outro olhar. Eu acredito que hoje o meu olhar já é um olhar de empresário. É um pouco dessa transição, né? Bom, imagino que essa caminhada não foi assim tão fácil e tranquila, né? Quais foram os desafios pessoais, né, que você teve, né? O que você precisou aí
superar, né, em termos de dificuldades, etc. Conta um pouco mais aí. Tá, hoje, professor, olhando de cá, eu vejo que o principal desafio da gente é a crença de que não vai dar certo, de que eu não tenho dinheiro, de que está tudo difícil, que não é assim, que eu preciso de muito dinheiro para começar. Eu acho que eu vejo hoje muita gente já indo no banco querendo tomar milhão para começar um negócio, sem nem conhecer direito sobre o mercado. Faz uma pequena pesquisa e fala, esse negócio vai dar bom, eu vou arrumar um sócio, eu vou vender isso. No meu caso, como eu disse, eu comecei com R$ 40, e isso foi se multiplicando, isso foi crescendo. Tudo bem que demora, né? Hoje talvez as pessoas não tenham mais muito tempo para isso, mas a principal dificuldade é acreditar que você consegue, acreditar que você vai vencer os desafios. Eu acho que tem que partir primeiro da crença de capacidade sua de falar, eu consigo. Eu vou conseguir fazer isso. O segundo é a questão de você ir buscar conhecimento, né? Eu fui buscar, fui saber, fui aprender, fui fazer. Primeiro eu fiz marketing, que eu tinha um produto. Hoje eu tenho 80 itens. Depois eu fiz gestão, consegui organizar toda a minha empresa. Depois eu fiz finanças. E hoje entendo o que é finanças, como é que é a situação do caixa da minha empresa, dos números da minha empresa. Então, de você ir buscando isso para você se tornar realmente uma pessoa capaz de gerir uma empresa. Não ir de qualquer jeito, sabe? Só no feeling, só no eu acredito. E junto com isso também é você ter a percepção de que seu produto é bom. Você acredita no seu produto? Acredito. E ele é realmente bom ou é uma percepção só sua? Então, acho que essas duas coisas são os principais. E quando é que você teve a percepção de que ia dar certo? Porque uma coisa sempre... os teus amigos te dizerem que o produto é bom, outra coisa já... Eu acho que tem que existir aí um pouco de realidade, sabe? De maturidade real mesmo, não de você sonhar. Primeiro você faz pesquisa, você pergunta, e eu percebi, eu comparava com os concorrentes na época e via a diferença do meu produto. Era bem realista, sabe? Da qualidade do produto. Eu acho que a qualidade do produto é um diferencial. Hoje, no Brasil, a gente disputa aí com Unilever, com M. Dias Branco, sabe? Empresas bilionárias. E a gente é uma empresa que nasceu numa garagem no interior da Bahia. Então, acho que a questão de você ser pequeno, ser médio, você tem algumas vantagens também, que é a agilidade, você está mais próximo da operação, sabe? Você pode tomar decisões muito mais rápidas, você entende mais do seu negócio. Então, acho que a oportunidade está aí para muita gente começar a empreender. Acho que tem que ter essa busca, principalmente de um líder para a tomada das decisões, que também tem isso, né? Você tem que tomar decisões e boas decisões tomadas mudam tudo, muda o jogo. Acredito que algumas boas decisões aí que eu tomei me fizeram também chegar onde eu cheguei. Você lembra de alguma dessas assim que estava de fato num dilema, numa encruzilhada e a decisão no fundo foi aquela que devia ser tomada, né? E que isso te possibilitou um crescimento que talvez até se assustou um pouco, né? Não pensava que fosse assim tão forte ou que essa decisão fosse tão relevante para o negócio? Pois tem várias, né? Eu acredito que, por exemplo, em um momento, quando eu comecei a crescer, eu procurei um distribuidor para entregar o produto para o distribuidor e o distribuidor pediu 30% de desconto. E, poxa, naquele tempo eu ainda era muito cru, eu não sabia precificar meu produto direito, mas a conta que eu fiz, eu falei, pô, se eu der 30% para ele, eu não ganho nada. E eu não fui pela busca do distribuidor. Eu continuei vendendo, eu iniciei a minha distribuição, eu comprei uma Fiorino, eu coloquei vendedor próprio, eu fui fazendo cadastro, eu aluguei uma casa e montei essa estrutura. E hoje 90% do meu negócio é próprio, a venda. Então, eu tenho um modelo de negócio que hoje, quando você vai para a universidade ou quando você está no grupo de empresários assim,
as pessoas falam, poxa, o distribuidor ele não tem foco no produto, ele leva 30% do negócio, eu gostaria mesmo de eu empreender e ter o mercado na mão. Então, sem saber muito, eu tive a decisão correta, pelo menos eu acredito hoje que é correta, porque isso diferenciou a minha distribuição no Brasil. E o meu vendedor hoje ele tem foco total no meu produto. Eu chego em todo o Brasil, eu chego no Nordeste todo, eu vou em lugares que o distribuidor não chega, eu tenho uma capilaridade maior com meus produtos, que também o distribuidor não tem, o distribuidor ele quer vender só a sua curva A, então ele não pega para poder vender muitos produtos da sua linha. Então essa foi uma decisão que eu acredito foi bem acertada e que hoje eu acho que faz o diferencial de meu produto. Tá bom. E vem cá, dando um pouco uma pegada aqui desse aspecto da liderança de pessoas, né? E também esse aspecto mais humano. O que você aprendeu nessa tua caminhada, nessa tua jornada, né, em termos de virtudes humanas, né? E aí, o que te ensinou toda essa tua trajetória aqui? Debilidades você viu aí que você precisava também transformar em fortalezas nesse sentido, né? Pode dizer alguma coisa a respeito disso, Marco? Professor, quando eu me formei, eu fui fazer um curso de agricultura biodinâmica em Botucatu, isso há 30 e poucos anos atrás. E voltei de lá certificador de orgânico. Hoje, o orgânico no Brasil é bem difícil. Devido à situação econômica do país, quem produz orgânico tem uma certa dificuldade pelo preço, né? Imagine há 30 anos atrás. E eu fui trabalhar com isso, eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com alguma mudança de mundo. Na minha vida, ocorreram episódios que me fizeram questionar o que eu vim fazer aqui. Então, por exemplo, vou dar uma prévia. Aos 17 anos, eu tive um acidente e amputei a perna. E para mim foi um negócio muito forte, isso. E me questionou muito de o que eu vim fazer aqui. Até os 17 anos, eu achei que eu tinha vindo de férias, né? Depois eu descobri que eu não estava de férias aqui. E isso me questionou e eu conheci algumas pessoas interessantes que me ensinaram sobre isso e fui estudar filosofia, yoga, religião, comecei a consumir alimentos naturais, deixei de comer carne, me envolvi com política estudantil e isso criou para mim de falar o seguinte, eu quero ser uma ferramenta de mudança de mundo. Fui morar na fazenda, já formado, fui morar numa fazenda, eu falei, meus amigos iam trabalhar nas multinacionais, ganhando 10, 15 vezes mais do que eu. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa que... Não existia nem a palavra propósito naquele tempo, né? Mas era assim, eu quero fazer alguma coisa que eu seja importante para o mundo. E fui morar na fazenda, passei 6 anos, professor. Na verdade, eu fui ser agricultor, entendi muito, estudei muito isso e criei os meus valores, meu propósito de vida, meus valores, não vou falar propósito, meus valores, que hoje são os valores que eu trago para a tia Sônia, sabe? Que são os valores de alguma forma eu poder, eu prestar atenção em quem está do meu lado, eu gerar riqueza para quem está perto de mim, eu prestar atenção para a comunidade, eu devolver isso para a comunidade. Em um certo momento eu conheci o capitalismo consciente há pouco tempo e isso falou, opa, achei o negócio que eu queria como empresário, sabe? Achei isso como empresário. E eu hoje utilizo a tia Sônia como ferramenta para a execução do meu propósito pessoal. Ou seja, ela é a patrocinadora disso aí, do meu propósito pessoal. Então, meu pai me passou uma fazenda que ele tinha, eu certifiquei ela de orgânico, eu iniciei um projeto social na fazenda, onde a gente construiu uma escola, onde a gente pegou outras escolas do município, uma lá na fazenda e uma aqui na cidade, onde a gente apoia e a gente monitora essas escolas. A gente apoia as escolas com monitores e ajudando as crianças a melhorar a leitura e agora a gente vai entrar com matemática. Interessante. Então, isso, como empresário, se fala assim, poxa, o que foi na carreira? Sabe, eu me tornei um empresário e eu me tornei um empresário onde eu posso, de alguma forma, devolver parte disso para a comunidade que vem da empresa.
parte dos lucros a gente devolve para isso, entendeu? Entendi. Puxa, no fundo a gente está falando aí de impacto, né? A gente está falando também desse transcender a própria realidade da tua empresa mesmo, né? Como produtora de algo, né? E no fundo começar a enxergar que existe um algo maior e que eu posso alcançar e que está, vamos dizer assim, de certo modo, não só dentro da organização, mas também além, né? Na sociedade, nas pessoas que estão em volta, etc. Interessante, interessante. Mas isso daí, como é que nasceu isso, hein? Será que dá para explicar um pouquinho mais? Quer dizer, se algo que tem a ver com querer fazer essa diferença, explica um pouquinho mais, de onde veio isso aí? Pois é, professor, eu sinceramente acredito que veio da vontade do fundador, da minha vontade, sabe? Porque eu acho que a empresa, a cultura da empresa vem do fundador. Então, se a gente tem uma cultura de falar, vamos devolver alguma coisa, vamos criar isso, sabe? E na minha cabeça, eu gostaria de fazer isso na minha vida. Eu gostaria de alguma forma apoiar. E no tempo que eu quis fazer, eu não consegui porque eu não tinha dinheiro. Hoje, mesmo não sendo uma mega empresa, o pouco que a gente pode conseguir, a gente coloca. E isso faz muita diferença, sabe? Isso já traz, além da gente poder, na prática, trazer uma realidade para crianças, a gente impacta como exemplo, por exemplo, sabe? A gente impacta que outros empreendedores já olham, aqui na minha cidade, por exemplo, esse papel que a gente faz com a prefeitura. O secretário de Educação esse dia me procurou e falou, Marcos, já tem outro empreendedor já fechando outra escola. Viu o seu projeto e gostou muito. Por exemplo, a gente pegou uma escola que depois da pandemia, as crianças no 5º ano não estavam sabendo ler. Eles ficaram 2 anos sem estudar e muitas crianças saíram no 5º ano sem alfabetizar. A gente colocou monitores no turno oposto e fizemos gincana de leitura e criamos um padrão agora de leitura o tempo todo na escola. Esse ano, teve criança que leu 82 livros. Nossa! Sabe? E assim, professor, a brincadeira é perguntar quantos livros você leu. Quem leu mais? Isso dá 7 por mês. Pois é. Dá quase 2 por semana. Pois é, professor. Pois é. São livros pequenos, né? Livro de criança e tal. Sim, mas sim. São livros. Sabe? E assim, cria na escola uma cultura de leitura. Uma cultura de valorizar a leitura, sabe? Por exemplo, tem uma das meninas que ela participou de um campeonato nacional de escolas públicas e tirou em primeiro lugar, nacional. Isso impacta. E a gente hoje no IDEB, a escola já é o 2º lugar na cidade. Sabe? E era uma escola que estava muito atrás. Uhum. Então eu acredito, por exemplo, que em pouco tempo a gente pode chegar em primeiro e não é só a questão de chegar em primeiro, é de falar o seguinte, olha que escola exemplo. Poxa, tem uma empresa por trás apoiando. Será que outras empresas não podem apoiar? Sabe? Eu acho que entra muito a questão do exemplo nisso daí. E eu lhe digo, para mim, se você perguntar, o que você acha, Marcos? Eu estou conseguindo realizar o meu propósito pessoal. Sabe? E a minha empresa é quem patrocina. Então, me diz uma coisa, você está me provocando aqui, né, uma reflexão. Como é que esse teu propósito pessoal, como é que ele enraiza na cultura da tua empresa? Quer dizer, como é que é isso aí, né? Como é que você transmite a tua visão, o teu propósito, esse algo que até certo ponto é pessoal, porque é teu, mas também você tem uma organização e imagino que isso também se materializa em coisas concretas dentro da organização. Fala um pouquinho, por favor. Então, vamos lá. Eu vou provocar para os meus líderes e falar assim, vem cá, vocês não têm nada que vocês gostariam de fazer pela comunidade? Por que vocês não aproveitam e fazem isso para poder cumprir o propósito de vocês enquanto vocês estão aqui dentro? Sabe? Então, assim, eu trago essa reflexão, é uma reflexão minha. Na verdade, eu botei a carta em cima da mesa e falei, eu vou fazer isso, porque dentro da minha cabeça, na minha vida, sempre existiu uma coisa de falar, e aí, você vai fazer ou não vai alguma coisa? Sabe?
no meu coração, na minha cabeça sempre veio uma cobrança minha mesmo de devolver alguma coisa. E eu trouxe isso para aqui para dentro, como eu estava na liderança, eu coloquei e convido todo mundo. Então, há um olhar também aqui dentro, a gente teve uma gincana no ano passado, ou foi no ano retrasado, que a gincana dos funcionários juntou 20 toneladas de alimentos. Então, a brincadeira de final do ano é fazer bem aos outros, sabe? Quantos funcionários são? Não entendi. Quantos funcionários são? 250. Uhum. Então, a brincadeira de final do ano também pode ser isso, sabe? Vamos olhar para o próximo? Tudo bem que vai quem tem disposição, vai quem tem interesse, mas cria-se também uma coisa, todo mundo quer ajudar, César, no fundo todo mundo quer ajudar. E às vezes a pessoa não tem oportunidade disso, ou não sabe como. Sabe? Se a gente cria isso, se a gente dá essa oportunidade, eu acho que o próprio colaborador, ele valoriza muito isso com a empresa, sabe? Se a pessoa tem um pouco disso para dentro, ele fala, poxa, adoro isso daqui porque eu estou também realizando um pouco do meu projeto, sabe, de vida. E olhando um pouco para a tua empresa, entendendo aquilo que você está transmitindo para a gente, como é que você definiria a tua empresa? Humanizada, com propósito? Explica um pouquinho, assim, como é que você olha para a tua empresa e... Vamos lá. Tá. Aí a primeira coisa fala assim, poxa, mas tá bonito isso aí, tá muito lindo, mas quem banca? Certo? O que acontece? O que eu percebo hoje é que as empresas que são engajadas, que estão voltadas para algum tipo de socialização, de olhar para o mundo, de perceber que ela também tem que ser parte disso, sabe? Social, na parte... Toda essa parte de produto, de você estar com esse olho, olhar para dentro, olhar para o seu funcionário, olhar para o consumidor, olhar para a natureza, sabe? Isso vale muito porque o consumidor... Primeiro que o consumidor está buscando esse tipo de empresa. O consumidor ele não quer uma empresa que só pensa em lucro. Ele hoje já está buscando uma empresa que tem esse olhar. Segundo que vamos botar o próprio mercado, a empresa começa a valer mais por causa disso, sabe? Os colaboradores, eles são mais engajados. Então, tudo bem, eu faço isso por um projeto pessoal, por uma busca pessoal, mas eu sou um empresário, eu busco lucro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter margem, eu quero trazer isso para cá, eu quero pagar melhor, sabe? Tudo isso daí, eu não vou tirar isso daí não, tá tudo bem, obrigado. Então, eu acho que eu considero a minha empresa uma empresa responsável, uma empresa que busca ter resultado, mas que parte desse resultado seja também devolvido. Não precisa ser muito, sabe? Não precisa ser muito. Alguma coisa que você possa fazer, eu não vou nem colocar número nem percentual, mas devolva alguma coisa, comece um pouquinho e esse negócio, você vai vendo que isso dá resultado, sabe? Na lei do universo tem a lei do que você dá, você recebe, né? Então, eu acho que esse olhar de empresário, de lucro, de margem, você não pode tirar o olho disso. Mas vamos colocar um pouco também de devolução. O novo empresário, eu acho que com certeza ele está nisso. E tem uma pegada aqui que eu vejo muito. Tem um cara que eu gosto bastante, que é Murilo Gun, que Murilo traz a espiritualidade para a empresa, sabe? Trazer autoconhecimento para dentro da empresa, para a gente olhar o coração do líder. O que você sente? O que tem? Ele fala assim, o que tem dentro de tu? Como é que tá tu? Se você é um cara mau, velho, vai ser mal a sua empresa. Se você é um cara que só pensa em você, sua empresa só vai pensar em você. Mas se você abre um pouco para os outros, sua empresa vai ser o que você é, sabe? Tá dentro de você. Então eu olho um pouco isso. Então deixa eu te fazer uma provocação. Nessa linha das pessoas, então o que você faz de diferente no teu processo de seleção? Por exemplo, você precisa lá, né, contratar uma pessoa para uma determinada função. Então, como é que, de alguma maneira, esse teu olhar
acaba resultando em aspectos concretos que no momento que eu estou entrevistando essa pessoa, eu vou olhar, eu vou estar atento. Tá para contar para a gente, não? É que contratar não é fácil, né? Mas, por exemplo, a gente trouxe para dentro o olhar de comportamento ao invés de currículo. A parte, como são os soft skills dessa pessoa, né? Quem é essa pessoa? Qual é o propósito dessa pessoa? O que essa pessoa quer? E comparado com técnicos, eu fico com as pessoas mais humanas. Mas como é que você detecta isso na prática, assim? Porque na prática, conhecer por uma exemplo, pessoa não é fácil, né? Na prática, essa semana a gente foi escolher duas meninas, tinha duas meninas que eram supervisoras comerciais, uma muito técnica e a outra mais humana. E a gente não, quem escolheu foi a gerente que escolheu, não foi eu que escolhi, ninguém escolheu, ela tomou essa decisão. A outra, ela tinha mais resultado, a que não foi escolhida, ela tinha mais resultado, mas a outra, claramente, ela tinha mais facilidade de relacionamento, de entrosação, de chamar a pessoa para próximo a ela. E quem detectou isso e quem escolheu foi a gerente. E aí eu fui a ela hoje, eu falei, rapaz, vou lhe dar parabéns, porque não é fácil tomar essa decisão que você tomou hoje. Eu acho que a maioria das pessoas tomariam a decisão em cima do resultado. E ela tomou a decisão em cima do comportamento da pessoa. Tá bom. Se você tivesse que destacar 3 virtudes importantes aí que você considera para a tua empresa, né, para a pessoa que trabalha na tua empresa, quais você ressaltaria? Repete, por favor, César. As 3 virtudes que você considera mais importantes para você, né, nas pessoas que trabalham na tua empresa. Quer dizer, uma pessoa para trabalhar na tua empresa tem que ter 3 virtudes. Quais são? Pois é, primeira, parece que está brincando, né? Mas eu acho que, por exemplo, a pessoa que tem... Primeiro, é uma pessoa honesta. Acho que o mais fácil que a gente tem que ter aí é uma pessoa de caráter. Sabe? Porque se não tiver caráter, não vai para canto nenhum. Buscar uma pessoa de caráter. Acho que ela tem que ter determinação, tem que ser uma pessoa resiliente. Essa aí, onde inclui aí dentro força, cair, levantar, sabe? E por último, talvez, ser uma pessoa de bom humor, do bem. O resto eu ensino a ela. Tá bom. Você acha que na tua empresa também as pessoas, né, de fato, sonham com fazer o bem ou, de fato, elas se acomodam dentro de um esquema que já está estabelecido? Pois é. Isso vai muito também do individual, né? Eu tenho uma busca minha de autoconhecimento muito grande. Eu vou nessa busca, eu sou inquieto e eu trago isso para a empresa, principalmente para a minha liderança. Então, por exemplo, eu provoco minha liderança, há pouco tempo atrás, eu coloquei uma terapeuta holística aqui dentro para conversar com todo mundo. E no final, todos amaram e alguns até seguiram com ela aí depois, nessa busca de autoconhecimento. E junto com o autoconhecimento, eu acho que tem essa questão de o que eu vim fazer aqui, sabe? Então, eu provoco eles dessa forma. Eu não vou obrigar ninguém, porque cada um é individual, né? Do que cada um veio fazer. Mas eu faço essa provocação para todos eles, para a busca do autoconhecimento individual de cada um. Tá bem. Marco, a gente aqui já conversou também sobre várias coisas, acho que a gente tem que ir encerrando aqui esse nosso momento. Interessante essa conversa com você,
nesse sentido de perceber que estamos falando de uma pessoa aí que tem um propósito que tem a ver com aquilo que a gente também discute aqui nas nossas sessões, né? Esse algo de grandeza, esse algo maior do que eu mesmo, esse algo que transcende, né? Aquilo que a gente tanto fala aqui também das motivações, né? Essa motivação transcendente que, no fundo, é esse querer impactar, né, os outros, né? Não só olhar aquilo que acontece comigo, mas também aquilo que acontece com os outros, devolver para a sociedade, né? Fala também aí, nesse sentido, uma liderança que é mais sensível também a outras realidades, né, que além do resultado, etc., que também está super em linha com o que a gente vem abordando nas nossas discussões aqui no IES e tudo mais, né, que a gente sabe, nossa missão aqui é formar lideranças, né, em todos os níveis, né. Então, você está dando para a gente aí um exemplo muito interessante de alguém que literalmente começou do nada, né, que você falou, R$40, construiu a sua empresa, né, e de fato isso também deve ter exigido muito sacrifício, muita resiliência, né. Talvez como última coisa, o que você pode destacar nessa tua trajetória, né, toda, que você pode compartilhar, né, quer dizer, primeiro, valeu a pena, não? Valeu, sim, valeu muito. E, por exemplo, eu pergunto assim, porque não é fácil a gente chegar. Eu convivi com empresários, com grandes diretores e tal, e do mundo corporativo ele é difícil. Para falar assim, que tempo que eu vou dedicar para minha família? Primeiro, uma pergunta que eu acho que eu deixaria é se a pessoa vive para trabalhar ou trabalha para viver? Essa eu acho que é a primeira pergunta que a pessoa tem que escrever para ele. Eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? Sabe? Eu hoje trabalho para viver, então eu tenho meu tempo de trabalho dedicado, focado, mas eu tenho o meu momento pessoal. Segundo o que é importante para mim? No meu caso, minha família em primeiro lugar, a minha vida pessoal e a minha felicidade, sabe? E eu foco muito nisso. Eu quero ganhar o dinheiro, mas eu também quero usar isso no meu dia a dia e para isso eu preciso ter tempo também para isso. E no terceiro será que é só meu? É egoísta demais também da gente só o nosso, sabe? Só o prazer para mim, para os meus e o conforto para mim e para os meus. Acho que devolver um pouco isso para a comunidade me enriquece, me eleva como ser humano também, não só como empresário, e acho que a busca dos empresários é essa. Eu acho que a nova geração, essa geração que chega muito mais espiritualizada hoje, por isso a espiritualidade na empresa, para se olhar também para o lado de fora, para se olhar no que eu posso fazer pelo todo, que é o papel da gente como ser humano aqui. E já que a gente é ser humano e um empresário ser humano, utiliza a empresa para fazer um pouco disso. Acho que o recado é esse. Tá bem interessante. Você, no fundo, também está dizendo a liderança com cabeça e coração, né? Não só cabeça, no sentido de algo matemático, lógico, analítico, né? Coração também. Somos cabeça e coração, as duas coisas juntas. Somos, né? Cabeça e coração total. É isso aí. E talvez para algumas pessoas essa conversa nossa aqui possa parecer um pouco assim ingênua, né? Mas a verdade é o seguinte: está aí você com a tua empresa, Marcos Fenício, também com os teus 250 funcionários, impactando aí a sociedade, a comunidade onde você está, etc. E é isso aí. Essa é a vida real, né? Onde cabe, sim, senhor, e não só que cabe, fica aqui também essa provocação, né? Será que a gente, às vezes, não esquece daquilo que, de fato, não pode faltar, né? Não só cabeça, coração também. Então, uma liderança com cabeça e coração, né, Marco? Você falou uma coisa boa aí, professor, da ingenuidade. Eu sou um rapaz muito ingênuo, eu sou do interior e tal, mas a minha empresa fatura mais do que uma centena de milhão de reais, né? Então, é uma ingenuidade que no negócio deu certo. A gente hoje está entre o segundo e o terceiro lugar do Brasil no nosso ramo, sabe? Então, de alguma forma, a gente tem acertado nesse negócio, sabe? Perfeito. No fundo, a fórmula pessoal que deu certo, né? E não simplesmente
porque tem a ver com uma estratégia correta, mas também tem a ver com a pessoa, né? Você, né? Você, aliás, é o dono, você é o fundador, você consegue a estratégia e implementa a estratégia, né? A estratégia aí tem a tua cara, né? E que tem a ver com os teus valores, teu propósito, é isso aí. Muito bom. Olha, Marcos, a gente tem que ir encerrando aqui. Agradeço bastante a conversa. Tenho certeza aqui que nossos antigos alunos nos acompanhando aqui vão gostar bastante aqui dessa nossa conversa. Então é isso aí. Te agradeço muito, hein? A gente vai se ver futuramente também aqui na escola presencialmente. Pois é. Eu agradeço a oportunidade de contar um pouco aqui da minha história, de poder contar o que eu vivo, como é que é o meu negócio. Eu acho que é uma oportunidade também muito grande para mim. Gosto muito do Yes, do Easy. Para mim foi muito bom e o que eu puder ajudar, estou à disposição. Muito bom. Muito obrigado, hein? Valeu, obrigado, um abraço a todos, sucesso.